Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do jornal IF News. E hoje falaremos sobre a vida e obra de Nicolau Maquiavel. Bem, Nicolau Maquiavel, ele foi um cientista político, mas ele também foi, o que muita gente não sabe, um dramaturgo. Ele nasceu na cidade de Florença, a atual Itália, no século XV e morreu no século XVI. Foi nessa cidade, Florença, onde ele fez a maior parte da sua vida política. Ele foi secretário do governo de Lorenzo de Médici. Lorenzo de Médici era da família dos Médici, onde essa família era uma das mais ricas e influentes da Europa naquela época. Sendo assim, a maior parte do livro, O Príncipe, está relacionado à família Médici. Logo, o mesmo livro ele foi escrito exclusivamente para Lorenzo de Médici, onde Nicolau Maquiavel ele vai abordar sobre as características de como ser um bom governante. Bom, o livro O Príncipe ele se inicia com a classificação dos tipos de governo e a melhor forma de conquistá-los. Dessa forma, ele agiria como um manual do bom governante. Maquiavel apresenta dois conceitos principais em sua obra, que é o conceito de virtude, que não se assemelharia às virtudes cristãs, e o conceito de fortuna, que não seria sinônimo do desígnio divino, como perceberemos no decorrer desse memorial. Segundo Maquiavel, os principados ocorreriam de duas formas, que seria uma forma hereditária, quando o governante pertence à mesma linhagem, e nas monarquias novas, como haveriam várias possibilidades de governantes. O diferencial nesses dois casos seria a comodidade dos súditos, já que no segundo caso, no caso das monarquias novas, eles não estariam habituados àquele tipo de governo, principalmente se fossem estados livres. A dificuldade de se manter no poder ela é bem menor em monarquias hereditárias, já que tem-se um longo reinado pela mesma linhagem e uma forma de evitar que o governo fosse atacado, de certa maneira, seria evitar transgredir os costumes tradicionais. Sendo assim, os governantes das monarquias hereditárias, eles seriam queridos pelo povo em vez de odiados, já que todas as mudanças que forem realizadas em seu governo teriam uma longa jornada e assim poderiam ser esquecidas. Nas monarquias novas, o governante ele faz muitos inimigos, precisando da ajuda do povo para manter-se no poder. Já em estados que são anexados a um já existente, se forem de leis e costumes iguais, o governante ele vai encontrar facilidade para manter-se no poder, enquanto que em estados que são anexados de leis e costumes diferentes, haverá ali um empecilho, precisando de várias formas para conseguir entrar em concílio com o povo e com a localidade. Algumas das formas que Maquiavel vai citar é, por exemplo, mudar-se para a província, que seria um ato que o governante exerceria para aproximar-se do pensamento do povo, saber quais são as ideias que estão sendo discutidas, se tem algum empecilho para a rebelião, e também a questão de tornar-se amado pelo povo, justamente por essa proximidade, onde o povo vai ter acesso mais fácil ao rei para reclamar, ao rei no caso os príncipes, para reclamar as suas questões sociais. E se o povo não o ama, pelo menos haverá o temor, que segundo Maquiavel seriam as duas principais características. O estabelecimento de colônias também seria uma saída, aliando-se à defesa dos vizinhos menos poderosos e tratar-se de um governo estrangeiro. Um grande exemplo disso é o rei Luís, que foi contra esses princípios, esmagando assim os menos poderosos e trazendo consigo um estrangeiro de grande poder. E, sendo assim, ele não estava habitado ao território. Logo, ele foi conquistado e nem foi estabelecido uma colônia. Maquiavel ainda nos diz que, quando se conquista um estado acostumado à liberdade, existem três formas de mantê-lo: arruinando, habitando ou deixando livre para viver as suas leis, aplicando tributos e mantendo um número pequeno de pessoas que serão tidas como amigas. Sendo assim, esse Estado acreditará que não pode viver sem amizades e a proteção criada por esse soberano. E agora vamos passar a palavra para a repórter Fernanda Ellen, que se encontra na Itália, entrevistando alguns dos habitantes que se interessam e tiveram contato com a obra O Príncipe. É com você, Fernanda.
Bom dia, Alisson. Bom dia, Isaiane. Estou falando aqui diretamente da Itália. Sobre o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, uma parte que eu achei interessante foi quando ele fala que os príncipes eles devem cometer as crueldades em seguida, como na citação que ele tem no livro. Portanto, as ofensas devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, pouco degustadas, ofendam menos, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam melhor apreciados. Bom, ele também fala que o príncipe ele precisa do apoio do povo. Se ele entrar no poder com a ajuda da elite, como a elite pare com ele, pode ser que consiga tirar ele do poder. Segundo Maquiavel, os príncipes precisam investir em armas e exércitos, pois nenhum principado está seguro, ao contrário, ele fica totalmente à sorte, não havendo virtude nenhuma que possa impedir dele ser tomado dele. Agora eu vou entrevistar uma moradora da região. O que você achou mais interessante no livro Príncipe, de Nicolau Maquiavel? O que eu achei mais interessante no livro é a parte em que ele fala da melhor forma do príncipe e de seus aliados, limitando de vários modelos. E também na parte em que ele fala que o príncipe, para ele se manter no poder, não precisa só de bondade. Ele também precisa saber sua postura a cada momento. Segundo Maquiavel, o príncipe ele deve estar em um equilíbrio entre o amor e o temor. Apesar que o amor é um sentimento volátil, o temor é algo que não se desfaz. Se for para o príncipe escolher entre o amor e o temor, ele deve escolher o temor. Já falando do ódio, ele é um sentimento que pode causar ira no povo e que o povo queira tirar ele do seu poder. Um exemplo disso é a Revolução Francesa. Obrigada pela sua participação. Bom, voltamos agora para a redação com Mari Ellen, a mulher do tempo. Na cidade de João Pessoa está a 20 graus Celsius, tendo 23% de possibilidades de chuva. Aqui na edição, em Ibiada, está a 29 graus Celsius, tendo 60% de possibilidades de chuva. Já lá em Milão, na Itália, está a 18 graus Celsius, ensolarado. Comentando ainda sobre o assunto polêmico, que é a obra de Maquiavel, eu acho muito interessante, porque retrata da importância da escolha dos ministros, que é a partir dessas escolhas que passarão reflexos sobre o príncipe. Se considerados fiéis, o príncipe será visto como competente. Caso contrário, o príncipe será mal visto. Ainda segundo Maquiavel, os príncipes possuíam dificuldade em afastar os adoradores. Estes que fingiam ser bem intencionados para se beneficiarem. Logo, o príncipe deveria fazer boas escolhas, como pessoas sábias para aconselhá-lo. Ainda no livro, ressalta que os príncipes começaram a cair quando fizeram inimizade com o povo. Então, eles não poderiam dizer que foi falta de sorte, e sim a comodidade. Pois não se pode confiar na sorte, porque uma hora ela muda. Então, deve-se agir com cautela para que, em qualquer circunstância, você se saia bem e fique no comando. Voltamos agora para a banca com Alisson e Isaiane. Muito obrigada, meninos, pela participação. Realmente, o livro Príncipe é uma obra muito enriquecedora, mas também muito complexa ao mesmo tempo. E a gente pode ver reflexos dessa obra na nossa real situação política. Bom, e indicamos principalmente a versão que é comentada por Napoleão Bonaparte, que além de ser uma leitura bastante produtiva, vai também nos fazer refletir sobre as contradições e as questões que são colocadas no nosso cotidiano, principalmente no contexto político. Obrigado e tenham todos uma ótima noite.